Então estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus, em nome da espiritualidade encarregada deste nosso trabalho, do nosso Evangelho. Evangelho esse, a casa da fraternidade em sua casa. Para isso pedimos a permissão dos nossos irmãos que possam abrir as portas para que nós possamos entrar com o Evangelho de Jesus. E dizer que estamos muito felizes por essa oportunidade de aqui aprendermos um pouco mais da leitura da mensagem de Jesus, que servirá para todos nós, encarnados e desencarnados, como aprendizado, para que a gente possa levar adiante os nossos propósitos, as nossas determinações. Então Jesus nos abençoa mais uma vez. Vamos dar início à mensagem de hoje, o Evangelho de hoje, com a mensagem de Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduy, filho, pelo espírito de André Luiz. A mensagem de hoje nos chama a atenção para que nós não duvidamos do nosso Pai Deus. Então não duvides. A febre debilita, mas alerta o organismo. A dor incomoda, mas denuncia o distúrbio. A tosse cansa, mas sinaliza problemas. A dispneia sacrifica, mas é alarme importante. O edema deforma, mas é sinal de desarranjo. O torcicolo dói, mas indica a perturbação. O vômito irrita, mas revela a intolerância. O desmaio assusta, mas é aviso de transtorno. A alergia aborrece, mas expõe o desequilíbrio. A vertigem aflige, mas aponta a alteração. Há muitas coisas que parecem o mal e não é. A situação desagradável pode ser o bem a seu favor, que a cegueira da revolta não lhe deixa enxergar. Na dúvida, pois, da justiça de Deus, a derrota, embora a gosto amargo do fracasso, é sempre lição útil que lhe permite, mais adiante, conquistar os louros da vitória. Então, aos nossos olhos de cegos, porque muitas vezes olhamos e não enxergamos, porque não procuramos analisar o que estamos vendo, e tomamos muitas vezes decisões erradas, sempre endereçada ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade. Por isso, tomamos certas coisas, certos ensinamentos como errados. Mas lá na frente vem a decepção positiva, graças a Deus, porque a gente começa a enxergar um horizonte novo. Naquilo que se enxergava o mal, é onde está o bem. Aquilo que, embora era felicidade momentânea, na realidade é infelicidade, porque, vamos dizendo assim, é o prosseguimento do raciocínio. Então, quando a gente chega a duvidar de Deus, dizendo que é a nossa vontade que prevalece, mas o Evangelho nos ensina que não é a nossa vontade que prevalece, sim a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, para que discutir, para que ficar murmurando as situações? É só esperar que tudo passa. A nossa vontade é material e a de Deus é espiritual. A criatura jamais pode chegar a desconfiar, a duvidar do Criador. Então o Criador é sempre na hierarquia, sempre mais elevado. O Pai sempre na hierarquia tem mais conhecimento do que o Filho, e assim prossegue. Então a mensagem de hoje, ela é muito clara. Quando surge uma febre no nosso organismo, está dizendo o nosso organismo, chamando a atenção, porque alguma coisa está errada. Quando uma dor incomoda, corre-se logo para o medicamento. E muitas vezes um simples exercício, essa dor vai embora.
A tosse cansa, né? A gente fica com dificuldade de respirar, mas logo a seguir sinaliza um grande problema. A dispneia sacrifica, mas é alarme importante. Então, quando algo surge que não dá certo, a gente para, pensa e analisa que logo a seguir vem a solução. Quando a gente está num ponto de um ônibus esperando um transporte, quando você dá o sinal e aquele transporte ignora o teu sinal, passa à frente, você na mesma hora tem um ligeiro aborrecimento, reclamando porque perdeu o horário, sendo que aquele irmão que passou e não percebeu o seu sinal, ele está lhe ajudando porque lá na frente podia acontecer um desastre com aquele veículo. Então, nada está fora do padrão divino. Tudo que acontece de ruim na vida da gente sempre é para melhor, porque nos dá um sinal em que nós possamos procurar, pelo menos analisar aquele problema. Analisando o problema vai chegar a uma solução. Então o evangelho de hoje é o capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então esse é o nosso análise que a gente faz rapidamente. Quando alguém que mora ao lado da nossa casa, quando você descobre, tem a notícia de que alguém morreu, aí vai dizer assim, poxa, tão jovem, tão pleno de saúde, tão pleno de idade, tanto futuro pela frente, mas não é a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Aquele que partiu antes por determinação divina e aquele que parte antes por falta de raciocínio no nosso próprio livre-arbítrio, que leva ao desencarne antes do tempo, também está no programa divino. Então, para que nós possamos entender essa parte do Evangelho, vamos chamar agora o nosso irmão Felipe para fazer a prece inicial do nosso Evangelho de hoje. Lembrando sempre que a casa da fraternidade está em sua casa. Lembrando sempre que todas as semanas nós nos reunimos para essa tarefa importantíssima, que pode levar o lenitivo necessário para aquelas pessoas que estão precisando de ouvir o nome simples, o nome de Jesus. Muitas vezes a gente está numa situação em que a gente pode resolver um grande problema e esse problema se torna maior ainda por falta de pensamento, por falta de paciência e de fé. Então esse nosso evangelho de hoje é muito significativo para que a gente entenda, para não podermos tentar entrar na lei divina, achando ruim, fazendo comparações, dizendo, ainda agora a gente brincando com nossos irmãos, o outro irmão disse assim para o mais jovem, cuidado, se trate porque você também vai ficar como eu. E muitos jovens que não têm esclarecimento dizem assim, Deus me livre de envelhecer, chegar à tua idade. Olha só, quando na realidade a idade justamente é para aprendermos a lei da vida, termos o tempo necessário para que a gente possa e assim ensinar aqueles que ainda estão em dificuldade, que ainda estão numa situação difícil. Outro dia uma pessoa me perguntava, palavra simples, o que é resignação? Muitas pessoas não sabem o significado da palavra livre-arbítrio, da palavra indulgência, da palavra fraternidade. Então nós estamos aqui estudando tudo isso para levar esse ensinamento que vem através do Evangelho de Jesus, pela permissão da espiritualidade, que a gente possa levar essa ajuda primeiro em nós, para depois em vocês, aí nos seus lares. Então, mais uma vez, reforçando, pedindo a permissão para que possamos levar esse ensinamento até os lares de vocês, que é a Casa da Fraternidade em sua casa. Vamos agora
ouvir a prece do nosso irmão Felipe. Agradecemos, Senhor Jesus, por essa grande oportunidade que nos dá de estarmos reunidos aqui em seu nome, para que possamos fazer o nosso estudo de hoje, trazendo tudo aquilo que precisamos, que é a sua paz, é o seu amor, é a sua bondade. Permita, Pai, que daqui nós possamos sair melhor do que quando chegamos aqui. Permita, Pai, podemos levar essa nossa prece a todos os nossos familiares, amigos, irmãos, a nação inteira. Estamos precisando da sua bondade, da sua misericórdia, Pai. Ouvi-me o meu pedido, se assim nós somos merecedor, dando a oportunidade de sair daqui melhor do que quando chegamos. Abençoa, Pai, hoje e sempre, e assim seja. E assim será. Então vamos para o Evangelho agora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. É pequeno o Evangelho hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Isso é o que a maioria das pessoas falam. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então diz aqui: dizeis frequentemente, falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Dizendo isso, estáis com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá, em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Então, quando a gente coloca a nossa opinião, dando ideias, dando opiniões a respeito de quem fica, quem vai, quem merece ou não, nós estamos redondamente enganados. Nós estamos contra a vontade divina. Nós estamos querendo, muitas vezes, burlar até os nossos procedimentos, jogando a responsabilidade para uma pessoa que não merece. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Está totalmente errado quando a gente toma essa decisão, essa palavra, porque cabe a Deus julgar o momento exato daquele que chega, daquele que parte. O momento que chega, há uma preparação para aquele que chega. O momento que parte é também lá do outro lado uma preparação para aquele que precisa retornar ao plano espiritual. Muitas vezes nós julgamos, mas Deus sabe, quando uma situação está prejudicando a sociedade, quando um ser humano está prejudicando uma sociedade, e de repente ele necessariamente tem que voltar para o plano espiritual para se recompor e ser ensinado lá no plano espiritual a sua conduta que ele vai ter quando regressar aqui. Então lá no plano espiritual nós prometemos mundos e fundos. Não, quando eu reencarnar, que eu estiver lá no plano espiritual, eu vou fazer isso e fazer aquilo e aquilo. Quando na realidade vem o esquecimento do passado, né? O esquecimento daquilo que você prometeu, mas você traz ainda na intuição, na mente espiritual, que você precisa cumprir toda aquela sua tarefa. Então, nós não podemos tomar nenhuma decisão quando essa decisão é de Jesus, quando essa decisão é da espiritualidade, quando essa decisão é de Deus. Então não podemos de maneira nenhuma, se fosse uma pessoa, isso ou aquilo outro. Não cabe discussão. O que cabe agora, quando você tem conhecimento de um desencarne de uma pessoa, como eu tive essa semana que passou, de um cidadão, conhecidíssimo aqui no Cascavel, que ele antigamente era o veterinário, seu Luciano, e que teve um acidente e ficou paraplégico, vivia dentro do carro, ou então numa cadeira de roda, quando o filho dele precisava deslocar,
E ele foi muitas vezes lá em casa, ele procurava comprar lenha e tudo mais, e eu conversei muito com ele, inclusive conversei a respeito da doutrina dos espíritos. E tomei conhecimento que ele desencarnou. Na mesma hora eu estava fazendo o meu serviço e fiz uma oração para ele. De noite eu tinha o evangelho lá em casa, falei dele no evangelho. Na outra semana falei dele de novo. Então eu tenho certeza que ele me ouviu. E se não ouviu agora, alguém lá no plano espiritual vai passar para ele, porque ele deve ainda estar em perturbação, porque quando a gente desencarna, passa por um período de perturbação, mas logo, logo ele vai tomar conhecimento dessa minha atitude. Então é a atitude nossa, quando a gente fica conhecendo alguém nos fala que fulano desencarnou, isso, aquilo, outro, então não temos nada que está levantando suspeita a respeito. Nós temos que pegar o evangelho, usar a prece e falar e fazer algo a respeito daquele irmão. Aqui tem outra passagem aqui. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Olha aí. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a começou. Porque querereis, pois, que o mal não tivesse tempo para acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retesse na prisão, enquanto que se lhe desse liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Então a prisão maior, porque é prisão, porque nós recebemos determinações, nós prometemos no plano espiritual que íamos fazer tudo diferente daquilo que tínhamos feito no passado, que íamos procurar pagar as nossas dívidas e que quando aqui chegamos, a gente faz tudo o contrário. Então, para isso é que vamos ter que ficar preso aqui até o tempo necessário em que você possa pagar a sua dívida. E aquele que não, que procura se esconder, procura se esquivar dessa responsabilidade, pode até partir antes, mas retorna para terminar, para pagar o último centavo, como diz o Evangelho. Então, cabe a Deus e não a nós a fazer esse julgamento. Que seria uma pessoa que não tivesse mais nenhum compromisso aqui na terra, permanecesse mais ainda? Ele teria que voltar. Já terminou, já pagou sua dívida e está liberado para que possa galgar mundos melhores, planetas melhores. E aquele que fica na prisão, que não tem mais o que pagar, está certo retê-lo aqui? Não, mas aquele que ainda deve tem que permanecer. Então a liberdade é dada para aquele que paga realmente sua dívida. Mas enquanto estivermos aqui, estamos em cativeiro, disse o Evangelho. A situação devemos analisar assim. Quando chega uma dificuldade, uma situação ruim para nós, e que aquilo a gente pensa que é ruim, talvez não seja, aprendi muito que tudo que acontece de ruim na nossa vida sempre é para melhor, porque nós não sabemos de nada, são os nossos olhos materiais e não olhos espirituais. Quando a gente tem um conhecimento, um aprendizado melhor, que se aceita, você começa a ter uma visão mais espiritual do que aquela visão mesquinha, material. Então você começa a enxergar e ver que aquilo que chegou na tua vida, aquele problema que chegou,
é para ser resolvido e não para ser aumentado. Por isso que poderia ser pior. Tudo que acontece de ruim sempre é para melhor. Estamos aqui saldando nossas dívidas e simplesmente não saldando só nossa dívida. Nós estamos aqui ajudando aqueles a saldarem as suas dívidas. Para isso a doutrina espírita nos esclarece e diz ela que a maior caridade que pode ser feita à doutrina dos espíritos é divulgá-la. É não perder a oportunidade que chega à tua mão, que chega na tua vida e você vira as costas, não. É não perder a oportunidade. Uma simples palavra como essa, o que é resignação? E aí você decifra essa palavra. O que é ser resignado? Resignado, acima de tudo, é não ser orgulhoso, é não ser egoísta, a procurar não ser vaidoso, porque quando você é resignado, você se desprende da revolta. Você não tem mais revolta, você tem aceitação, você passa a ter fé, passa a ter esperança. Por isso que nós estamos aqui ainda em cativeiro, para que possamos ter o tempo necessário para partir dessa vida para melhor. Aliás, é uma frase que muitos dizem sem pensar, partiu dessa vida para melhor. Para melhor, dependendo da nossa conduta, porque muitas vezes, estando desencarnado numa conduta negativa, vai piorar a situação, como o caso do suicídio e tudo mais. Então, quando você parte daqui para melhor, realmente você saiu daqui de uma situação de prisão para a liberdade espiritual. Habituai-vos em não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Então o Evangelho nos ensina, primeiro do que tudo, a meditar. Quando a gente chama alguém, ou quando você diz que vai fazer uma prece, você não vai fazer essa prece mecânica. No momento, primeiro ato é fechar os olhos. Por que para fechar os olhos? Para sentir a atmosfera espiritual. Porque se você está de olhos abertos, fazendo uma oração, você não está fazendo uma oração. Você está falando palavras. Você não está sentindo. Então, fechar os olhos é sentir a presença da espiritualidade. E a gente pensa em Jesus e a gente pensa no nosso anjo de guarda. Então, para que você possa meditar, você tem que se concentrar. E aí, nesse momento, você limpa todo o pensamento negativo. Porque eu não conheço uma pessoa que vai fazer uma prece e que vai pensar negativo. Então, esse pensar, esse elevar o pensamento, esse sentir, que você pode fazer um exercício para sentir o seu próprio respirar, para sentir a batida do seu coração, para sentir a pulsação. Você pode ter um pensamento em que você vai começar a sentir a atmosfera que te envolve. Você, com um pensamento concentrado na espiritualidade em Jesus, você sente um perfume, você sente a aproximação de uma entidade, de um irmão. Você se concentra e se conecta com nosso Deus, com Jesus. Então, quando você estiver ainda enraizado
nesse planeta de prova e de expiações, com toda a revolta, com toda a dificuldade que você pode... E parece que é assim, como se fosse chamando para você. Tem pessoas que acordam, que amanhece o dia, que não levanta a cabeça, não levanta a mente para olhar o horizonte, para sentir o vento, para sentir a presença amiga da espiritualidade. Você olha o sol, você olha a lua, você vê os pássaros, você vê um simples passarinho, uma simples galinha, ou um animal, onde você sente a sensibilidade, sente que ele é puro. Ainda ontem eu vi lá no terreno lá, uma pata que o patinho ficou preso, virado ao contrário, e ela ficou aflita. Era um sapateado mais danado do mundo, perto daquele patinho, para poder salvá-lo. Então, se nós, seres humanos, pudermos ter essa mesma situação, quando a gente vê alguém em dificuldade, a gente também sapatear, ficar aflito para poder tirar aquela pessoa do atoleiro, isso é maravilhoso. Então o Evangelho é esse, o Evangelho nos liberta, o Evangelho nos dá a condição para que você possa sair de você e começar a penetrar nos outros, no bom sentido, que você possa sair da tua individualidade e buscar ao teu redor a necessidade, aquele irmão que estava necessitando. Então eu tive um sonho essa noite muito legal. Eu sonhei que a gente se organizava e cada um arrecadava o máximo, e quando chegou a notícia de quanto nós tínhamos arrecadado, simplesmente é um sonho, né? É um sonho. E sonho sempre ele é mais do que o normal. 200 milhões de toneladas de alimento para a população. Eu fui dormir pensando nisso? Não. Eu fui dormir normal, fiz a minha oração e tudo mais, mas quando a gente dorme, descansa o corpo físico, nosso espírito sai acompanhado pelos nossos irmãos espirituais, que nos levam a situações. Quem sabe se nesse momento nós não estávamos lá num ambiente desse, de arrecadação para ajudar as pessoas? Então essa é a nossa libertação. Somos um pássaro espiritual onde a gente voa, buscando o horizonte, buscando as situações para melhor você, quando voltar, né, você possa ser assim fortalecido. Isso vai muito do nosso ambiente mental, porque no ambiente mental, esse ambiente que é o importante, vai te levar. Pessoas que gostam de estar em situações aí de forró, de bebedeira e tudo mais, vão para esses lugares. E sempre tem companheiros que nos levam. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido? Teria morrido um homem de bem, teria morrido um homem mau, teria morrido uma pessoa que não procurou fazer a sua vida dentro dos parâmetros normais, teria morrido. Então nós estamos aqui morrendo. Alguém já parou e pensou que quando a gente começa a morrer, quando é que nós começamos a morrer? Quando nascemos. A morte a árvore, ela cresce, ela torna-se a árvore, dá fruto, o fruto dá a semente cai no chão e renasce. Então esse é o trajeto nosso. Então, nós sempre estamos, querendo ou não, evoluindo. Mas aqueles que evoluem mais rápido, aqueles que evoluem mais devagar. Mesmo aqueles que estão fazendo coisas erradas, ainda estão evoluindo, porque no passado deles faziam pior. Então poderia ser pior. Poderia ter uma situação mais negativa. Então nós devemos parar de estar pensando, de estar querendo nos meter em determinações espirituais e contra Jesus, contra Deus,
procurando falar, se fosse isso, aquilo outro. Uma pessoa está tão velha, tão desprezível. Soube notícia de um primo meu essa noite, que a irmã dele disse assim: Aila, fulano está muito velho e os filhos não querem ficar com ele. Se ele viesse para minha casa, eu aceitava. E a Aila disse: se pedisse para vir para cá também, eu aceitava. Então, quando nós temos essa idade de raciocínio, a gente vai ter que abraçar, abrir os braços e receber todos aqueles que necessitam. Infeliz daquele filho que diz assim: tá velho, meu pai tá velho, isso, aquilo, outro, né? Então, é desse jeito. O próximo capítulo, o próximo item é os tormentos voluntários. Nós encerramos o capítulo, o item 22 do capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Espero que a minha fala tenha servido de esclarecimento para alguém, principalmente para mim. Então, Deus de bondade infinita, que nos coloca sempre à nossa vista o que há de melhor para você contemplar. E o que há de melhor na nossa vista, simplesmente é o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. É para pôr em prática, não é só para ler. E eu convido os nossos irmãos que gostam de leitura, que procurem ler um livro que traga engrandecimento espiritual, que seja um livro mais voltado para a espiritualidade. Então, nesse momento, só nos resta agradecer mais uma vez essa oportunidade desse Evangelho da Casa da Fraternidade em sua casa. Então, que Deus abençoe e ampare os nossos irmãos, que possam ter um resto de semana maravilhoso, que possam ter um final de semana cheio de paz, de harmonia. E se acontecer algo que não venha a trazer alegria, que esse algo, que essa alegria possa estar com paz, com harmonia, com paciência, com resignação. Que essa tristeza se transforme mais tarde em alegria. Estou sendo direcionado para que possamos trazer muita paz, muita alegria, muita felicidade para os nossos irmãos. Abençoe e ampare cada um. Que possam ser mais pacientes, que possam ter mais calma, que possam se alimentar melhor. Então essa é a ajuda que o Evangelho traz para nosso dia a dia. Trabalhar para melhor sobreviver, tanto material quanto espiritual. Então, vamos fechar agora os olhos do corpo físico para agradecer essa dádiva maravilhosa dos nossos irmãos espirituais, pedindo a cada um que possamos fechar os olhos, sentir todos aí em casa. Aquele que puder colocar um copo d'água, um pouquinho d'água, próximo do aparelho onde está assistindo, é bom. É bom porque nesse momento, quem está acompanhando a prece também pode fechar os olhos. E nesse momento a espiritualidade coloca o fluido necessário nessa água. E pode beber. Pode beber, que essa será de remédio para o seu corpo físico e espiritual. Então, Deus de amor e paz, Jesus, nosso irmão maior, aqui estamos para te agradecer, vos agradecer essa bondade divina, para que os nossos irmãos possam viver em paz, para que o planeta possa ter um pouco mais de paciência, de tranquilidade, de paz, que os homens dirigentes possam direcionar para o amor esta nação e todas as nações do mundo. Que esse nosso irmão
vírus possa ir desaparecendo e que os nossos dirigentes possam buscar o remédio necessário, porque o remédio necessário já está vindo do alto, da espiritualidade. Então Jesus nos ampara, nos abençoa, nos dá muita fé para que possamos seguir em frente a nossa tarefa. Só nos resta te agradecer mais uma vez, irmãos, a bondade divina e pedir a permissão para encerrarmos o Evangelho da Casa da Fraternidade em vossas casas. Que a paz permaneça entre todos nós, que assim seja. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor.